Olá, aspirante a desenvolvedor web! Eu sou Gabriel Gadelha e te dou as boas-vindas a mais um vídeo desta playlist dedicada à resolução comentada de atividades sobre HTML. Se você chegou aqui por acaso, sugiro que acompanhe esta playlist desde o início. O vídeo inicial está aqui no card. Aos que estão acompanhando essa playlist desde o início, vamos ao que interessa. Partiu Free Code Camp! É isso, galera. Chegamos ao passo ou atividade 54 que nos pede adicione o atributo ID com o valor loving para a caixa de seleção. Mas antes quero fazer uma breve revisão. Aqui está o site completo que nós já estamos construindo há algum tempo. Lembrando, inicia tudo no HTML, vai até o barra HTML, depois tem o body, temos nossa seção principal no main. Lá no main nós criamos algumas seções, em uma das seções nós colocamos esse título aqui, ó, Query Photos, que é o H2, depois tem um parágrafo, colocamos alguns links, depois nós começamos a trabalhar com listas e criamos algumas listas de itens que os gatos amam e itens que os gatos não gostam. Então nós começamos a trabalhar com formulário. Aí vocês viram que nós usamos a tag form para criar um formulário. Os itens do formulário, os inputs, eles podem ser agregados ou eles podem estar subordinados a um field set, que é esse cara que vai deixar aqui bonitinho, colocar em volta do meu input uma linha bonitinha, na qual nós podemos adicionar uma legenda. Nesse passo 54, ele só pede para a gente continuar esse input que nós estamos fazendo, que é o checkbox. Ele só pede para adicionar aqui um ID. Eu vou colocar ID recebe loving. De novo, precisa estar entre as aspas, ou simples ou duplas. Vamos verificar o código. Parabéns, o código passou. Vamos imediatamente para o próximo desafio, que é o passo 55. Nessa atividade, ele traz uma nova tag que na verdade é uma das minhas favoritas, porque é uma outra maneira de associar o texto de um elemento input com o próprio elemento. Nesse caso, ele nos indica a utilizar a tag label. E para que a tag label ela possa se referir a um certo input, nós precisamos adicionar a tag label o atributo for, só que com um detalhe, o valor desse atributo for precisa ser igual ao valor do ID descrito no label. Gabriel ficou confuso. Vamos fazer a atividade que vocês vão entender perfeitamente como é que isso funciona. Ele pede então para a gente associar o texto loving, que é esse texto que já estava aqui no input, só que fazer uma associação usando essa tag label, inserindo o loving em um label. E aí a gente vai colocar esse label do lado direito do elemento input de caixa de seleção. Agora, em vez desse loving ficar solto aqui, ele vai ficar encapsulado no elemento label. Eu tenho label, coloquei o loving, né? Ele já estava aqui. Entre o label e barra label vai ficar o loving. Agora eu preciso informar que esse loving ele se refere ao meu input cujo ID é loving. Então, para isso eu utilizo o atributo for com o valor do ID do meu input. Pronto, vejam que este label se refere a esse checkbox. Alguma mudança aqui no nosso site? Nenhuma, continua a mesma coisa, mas quando eu clicar no label, eu posso marcar ou desmarcar o checkbox. Sem esse label, isso não acontecia. Deixa eu tirar ele aqui, colocar só o loving. Era para eu ter feito esse teste antes, né? Mas às vezes eu acabo fazendo depois, ó. Se eu clicar na palavra, nada acontece. Mas quando eu tenho a palavra encapsulada pelo label e eu aviso que esse label é for este ID do input, aí sim eu consigo fazer uma conexão entre os dois e eu posso clicar na palavra ou no checkbox. Vamos verificar se era isso que ele queria. Parabéns, seu código passou. Envie o código e vamos para o próximo desafio, que é o passo 56. Cada vez mais estamos nos aproximando do passo final, que é o 68.
Vamos à velha pausa para lembrar algo importante. Aos que não estão inscritos, se inscrevam e ativem o sininho para não perderem as novidades. Lembrem-se de curtir este vídeo e compartilhar para que possamos alcançar mais pessoas. Pausa feita, vamos voltar ao que interessa. Neste passo, a atividade 56, não temos novidade. Ele pede que nós adicionemos o atributo name com o valor personality neste elemento input que nós estamos trabalhando, que é o input cujo ID é loving. De novo, vou repetir porque eu já comentei, mas fazer isso não vai alterar visualmente o que estamos fazendo. Na verdade, a gente está facilitando o trabalho de quem vai implementar o código no servidor que vai processar esse formulário, certo? Nós vamos seguir nesta playlist de desenvolvimento web vendo vários elementos. Esse é o primeiro que é HTML. Depois vamos passar para o CSS, JavaScript. Em algum momento eu também vou melhorar a minha playlist do servidor, na qual vocês vão ver como pegar esses elementos. Aqui no front nós precisamos passar esses elementos de uma forma que seja fácil para que lá no servidor eles sejam capturados, eles sejam visualizados e esses dados que estão sendo passados, eles possam ser processados de forma correta no servidor. Por isso nós vamos criar o atributo name e vamos dar a ele o valor que está sendo pedido, que é personality. Vou apenas copiar e colar, vamos ver se era isso que ele queria. Parabéns, o código passou. Envie o código e vamos para o próximo desafio, que é o passo ou atividade 57. Nessa atividade, ele pede para adicionarmos uma outra caixa de seleção, depois da caixa de seleção que nós acabamos de trabalhar. E agora, essa nova caixa de seleção, ele vai ter um outro ID, que deve ter o valor lazy. E o valor do atributo name deve ser o mesmo que o da última caixa de seleção. Nós vamos criar duas caixas de seleção com o mesmo name, de tal forma que lá no servidor, quem vai programar a recepção dos dados deste formulário vai conseguir saber qual das duas caixas de seleção foi marcadas. Percebam que essa atividade não tem novidades, mas ele pede um monte de coisas. Ele também pede para a gente adicionar um elemento label à direita da nova caixa de seleção com o texto lazy. Certifique-se de associar o elemento label com a nova caixa de seleção usando o atributo for. Então é bem fácil essa atividade, tem um monte de coisa, mas é fácil. Nós vamos começar criando o input, o ID desse input deve ser lazy, aqui do jeito que ele pediu, e o FreeCodeCamp também nos pediu para definir o valor do atributo name igual ao da caixa de seleção anterior. Então o name da caixa de seleção anterior era personality, eu vou colocar esse mesmo name aqui no input que eu estou criando. Precisamos definir o tipo do input. Eu posso definir o tipo em qualquer lugar. O tipo é uma propriedade, pode ser antes do ID, depois do ID, pode ser aqui antes do name ou após o name. Lembrando, o tipo da caixa de seleção, o tipo da caixa de seleção que nós estamos construindo é um checkbox. Então vamos marcar aqui checkbox e ele nos pediu também para definir um label. O label precisa ficar entre a tag label e a tag /label. E ele pediu para que seja definido o label lazy, e é importantíssimo que a gente faça a ligação deste label com este input. Para isso, nós vamos usar a propriedade for do label e definir a propriedade for exatamente igual ao ID do input ao qual o label deve se ligar. Muita coisa, né, pessoal? Mas olha como é que ficou aqui. Como nós fizemos essa ligação, eu posso clicar aqui no checkbox ou eu posso clicar aqui no lazy. Vejam que o checkbox eu posso marcar os dois ao mesmo tempo, mesmo que eles tenham o mesmo name. Se eu colocasse o mesmo name para o radio button, Radio Button, quando tem o mesmo name, eu não consigo marcar os dois, apenas um. Mas o checkbox, mesmo com o mesmo name, eu consigo marcar os dois. Olha que legal. Vamos verificar se era isso que ele queria. Era isso! Parabéns, seu código passa. Vamos para o próximo desafio.
Novamente, aqui no passo atividade 58, não temos novidade, pessoal. Ah, Gabriel, é muito chato uma atividade que traz as mesmas tags que eu já aprendi, mas de novo, prática. A prática ela pressupõe também a repetição. É importantíssimo que a gente repita várias vezes o uso de algumas tags para memorizar e dominar bem o uso delas. Vejam o que ele nos pede. Adicione uma caixa de seleção final após a anterior, só que agora com um novo atributo ID, que vai ter o valor energetic. O atributo name deve ser o mesmo das caixas de seleção anteriores. Adicione também um elemento label à direita da nova caixa de seleção com o texto energetic. Certifique-se de associar o elemento label à nova caixa de seleção. Também sem novidade, vamos por parte. Vamos criar um input, o input deve ser de um tipo, ele pediu também uma caixa de seleção, portanto, outro checkbox. Além disso, ele pediu para que a gente defina o atributo name, que deve ser o mesmo dos anteriores, que vai ser personality. Vamos colocar o mesmo name, só que o ID é diferente. O ID agora vai ser energetic. Opa, não podemos escrever errado, porque senão a nossa atividade não vai passar, né? Não vai deixar verificar o código. Energetic, é isso que ele está pedindo. Além disso, ele pediu um label após o input. Eu vou definir esse label. O valor do label é o que vai ficar entre a tag label e barra label. Portanto, o valor que ele pediu foi energetic. E ele pediu para a gente fazer uma ligação do checkbox com o label. Vejam que do jeito que está, já está igual às outras, mas não existe essa ligação. Se eu clicar em energetic, a minha caixinha de seleção não é marcada. Isso só acontece depois que eu defino aqui a ligação usando o atributo for, que o valor do for do label tem que ser igual ao valor do ID do input ao qual o label se refere. Agora sim, visualmente é a mesma coisa, mas agora eu posso clicar em Energetic e eu consigo marcar aqui o meu checkbox sem precisar clicar necessariamente na caixinha de seleção. Vamos verificar se era isso que ele queria. Verificando. É isso, galera. Parabéns, o código passa. Vamos enviar e vamos para o próximo desafio, que é aquele da tristeza. É o desafio que eu olho no seu olho e falo: por hoje é só, pessoal. Lembrem de postar as dúvidas nos comentários, falar se estão gostando da playlist. Estou sentindo falta da participação de vocês, hein? Respondo a todos, mas você precisa escrever, precisa interagir. Te desejo um grande abraço e até o próximo vídeo.